Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura e Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Brum, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas a esta live. Eu tenho um prazer de receber vocês. E esse mês é o mês do Outubro Rosa. E o mês do Outubro Rosa é o mês que a gente celebra e a gente lembra do cuidado com as mulheres e que a gente intensifica também as ações de prevenção e as ações também de incentivo ao autocuidado, as ações de preventivos, exames de screening, como por exemplo mamografia, como colonoscopia, como preventivo, principalmente falando para as mulheres. Então, hoje é uma live especial. A gente vai falar, eu e a doutora Tainan, que eu já vou chamar aqui. Ela é oncologista clínica e oncogeneticista, e a gente vai falar sobre o que as mulheres precisam saber sobre o câncer de ovário. É um tipo de doença que muitas vezes as mulheres não conhecem. Existe um estudo que mostra que mulheres que tiveram diagnóstico de câncer de ovário, 2 em cada 3 desconheciam quais eram os sintomas que o câncer de ovário causava. Então, isso foi um fator, por exemplo, que atrapalhou dessas mulheres identificarem o problema e irem procurar ajuda. Então, o motivo dessa live tanto é para divulgar informação de qualidade sobre prevenção, sobre como identificar o câncer de ovário e também como tratar, como é feito o tratamento. Então aqui eu vou chamar a doutora Tainan Ribeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Graças a Deus, Tainan, tudo bom. E eu estava aqui falando, né, da importância da gente saber mais sobre o câncer de ovário, e o motivo aqui da live. E também existe um assunto que é bem pertinente, que é o dos cistos e tumores de ovário, que são tão comuns na população feminina que assustam, podem gerar até preocupação de ser um câncer de ovário, e sim, a gente saber investigar esses cistos, saber tranquilizar a mulher também, é fundamental, né, Tainan? E eu queria que você falasse um pouquinho primeiro, dar as boas-vindas aqui. A Tainan, ela é oncologista clínica e oncogeneticista. A gente fez uma live ano passado sobre câncer ginecológico hereditário, que é imperdível, está lá no meu feed, quem quiser procurar lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né, que a gente combinou. Uhum. E eu queria, Tainan, você se apresentasse, né, falasse um pouquinho da oncologia clínica e principalmente dessa missão aí que você traz de ser oncogeneticista. Por que você escolheu essa área? Por que ela é importante, principalmente quando a gente fala de câncer de ovário? Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Obrigada. Acho que a gente tem muita informação bacana para trocar, né? E essa troca de experiência é muito importante. Então, eu costumo dizer, Alex, que o oncologista é como se fosse um maestro, assim. A gente orquestra, de certa forma, né,
a jornada do paciente oncológico, o tratamento, né, do paciente que tem câncer. Então, uma vez que o paciente passa com a gente vai fazer toda a avaliação, né, de estadiamento, de tratamentos que serão necessários, da ordem, muitas vezes, de tratamento. E fazendo a oncogenética, eu misturo um pouquinho, né? Que eu estou falando de tratar câncer como oncologista, mas na minha atuação também na área da oncogenética, a gente consegue também investigar os tumores hereditários e trabalhar no lado preventivo, né? Para as mulheres que têm uma predisposição hereditária, mas que não têm câncer, né? Às vezes quem teve foi uma irmã, ou mesmo uma mãe, um pai. E aí a gente consegue ir para o outro lado, né? Que é o lado de saber que tem algo a ser feito. E em ovário tem muita coisa para ser feito. É um dos tumores que realmente a gente consegue intervir mesmo na prevenção dessas mulheres que têm um risco muito alto. É muito interessante isso, a gente atuar antes mesmo do problema acontecer e também dar apoio para essas mulheres que eventualmente têm um diagnóstico de uma síndrome hereditária, delas tocarem a vida delas terem um apoio do que fazer, quando fazer, uma segurança, um cuidado a mais, né? Isso é fundamental. E eu acho isso aí muito importante, Tainá, a gente falar assim, eu queria que você falasse também um pouco da sua visão, né? Porque a gente vê, né? Você fez primeiro oncologia clínica, né? Na certa você se encantou pela oncogenética, né? E foi fazer a oncogenética que você traz no seu dia a dia. Eu sou cirurgião oncológico, né? A minha formação de base é cirurgia geral. Depois eu fiz cirurgia oncológica no Instituto Nacional de Câncer. E a minha residência de cirurgia oncológica, ela foi muito voltada para o abdômen, como um todo, tanto da parte gastrointestinal como da parte ginecológica. E, se for pensar, desde a minha residência de cirurgia geral, a grande base que eu tenho é de um cirurgião que aprendeu muita cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia de fígado, cirurgia de pâncreas, cirurgia de intestino, cirurgias, até cirurgias assim que nem são tão comuns, né, de tumores raros, e cirurgias pélvicas complexas. Então, quando eu entrei na ginecologia oncológica, desde o Instituto Nacional de Câncer, eu comecei a ver aquelas cirurgias muito complexas e aquelas mulheres precisam de alguém para cuidar delas. E nisso também toca um pouco no assunto de hoje, porque o câncer de ovário, tratar o câncer de ovário, exige ser um cirurgião que tem essa expertise em toda a cavidade abdominal, porque o câncer de ovário, o próprio ovário, ele está localizado na cavidade peritoneal. Aqui na nossa barriga existe uma cavidade e que os órgãos ficam ali livremente, em especial o ovário, ele fica dentro da cavidade peritoneal do abdômen. Então, um câncer de ovário que surge, e a gente vai falar, mas 75% das vezes ele surge já espalhado, muitas vezes, você abordar essa mulher não só com uma cirurgia direcionada ao aparelho reprodutor feminino, mas uma cirurgia que pode ter um potencial de atingir outros órgãos e você está preparado para retirar aqueles tumores, isso é fundamental. Então, na minha prática, né, desde que eu me formei como cirurgião oncológico, eu vi essa necessidade de cuidar dessas mulheres com câncer no aparelho reprodutor feminino e que elas precisavam não só de um médico, de um cirurgião formado nessa área da pelve feminina, mas formado em exercer a qualidade de cirurgião em outros órgãos, porque, como eu estava falando, quando existe o câncer espalhado, a gente vai e atinge e consegue tirar, né, sempre que é possível. Então, Tainá,
é só um pouquinho da minha história que eu queria contar, né? Porque realmente é a partir daí que eu percebi que as mulheres precisavam muito de mim como médico, né, cirurgião oncológico, foi que eu comecei a me dedicar cada vez mais a tratar câncer ginecológico. E hoje eu falo com muito orgulho, né, que a vida foi me trazendo para a ginecologia oncológica e quase que mais de 90% das minhas pacientes que me procuram aqui no consultório são de tumores ou de suspeita de câncer, né? A gente vai falar da suspeita de câncer de ovário, mas também com câncer ginecológico já diagnosticado, tanto em situações mais simples como em situações mais extremas. Então, eu queria falar aqui, aproveitar para você falar, então, dessa história sua também, né, desde que você se formou, né, em ter escolhido essa área aí da oncogenética, que é tão importante também. É, você falou um pouquinho aí, né, da sua jornada. Eu fiz, assim, toda a minha formação aqui, né, na UFES de medicina, de clínica médica. Depois fui para São Paulo, fiz oncologia lá no AC Camargo. E depois eu fiz a pós-graduação, né, nos tumores hereditários no Einstein. Mas desde a minha época de formação lá na Secamargo, eu já acompanhei por um tempo a doutora Maria Isabel Achatz, e ali já me despertou essa vontade aí de atuar mais nessa área. E eu sempre gostei muito dos tumores femininos, né? Claro que eu também trato os tumores masculinos, a oncogenética tem muito a fazer. Eu acho que a oncogenética se desenvolveu mesmo, deslanchou, foi a partir das mutações mesmo de síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário. Então, juntou que eu já gostava, né, dos tumores de mama e dos tumores ginecológicos, e com a área que eu acho que claro, de trato gastrointestinal, são as que a gente consegue mais ter intervenções positivas, né? E você falou aí da sua área, e as nossas áreas são completamente complementares, né? São fundamentais. E em ovário, então, né, uma cirurgia bem feita é fundamental. Não tem o melhor tratamento oncológico do mundo que substitua uma cirurgia bem feita, né? A cirurgia bem feita, o que a gente chama de uma citorredução completa, que é a retirada, né, de toda a doença macroscópica, de toda a doença visível, isso tem um impacto na sobrevida dessas pacientes enorme. E até pode ser até maior mesmo do que os remédios modernos que hoje a gente tem para oferecer. E vocês também ajudam a gente, até quando a gente encaminha alguma paciente que não tem a doença ainda, mas que tem um alto risco de ter, para poder prevenir, né? Para a gente poder diminuir o risco dessa mulher ter a doença. É isso. E a gente pensando aqui, né, nas mulheres que mais chegam aqui para mim, na sua grande maioria, até porque é mais comum, são as mulheres que têm cistos ou tumores no ovário. Cistos e tumores no ovário são muito comuns nas mulheres e eles podem acometer qualquer idade. E a noção de onde ele se forma é muito importante. Quando a gente pensa num cisto ou tumor dessa região do ovário, a gente também está falando da região das tubas uterinas, né, do próprio ovário, e do peritônio, que está em volta ali, que está próximo ali ao ovário. Então, quando a gente fala dessa região, a gente até chama de um nome que chama massas anexiais. São um conjunto de tumores e cistos que surgem próximo à região do ovário, que a gente coloca assim como esse nome de massas anexiais, justamente porque ele pode, no final das contas, ter originado tanto no ovário, na tuba uterina e no peritônio, que é a membrana que envolve os órgãos por dentro, e a gente está falando em especial do peritônio em volta dessa região do ovário. Então, cistos e massas anexiais, eles são muito comuns nas mulheres, pode acometer qualquer idade, como eu falei, e se a gente fizer um ultrassom em todas as mulheres, é possível que a gente encontre esses cistos e esses tumores em cerca de até 6% da população feminina. Mas o
o grande fato é que 80 a 85% das vezes essas lesões elas são benignas. Então cabe sempre uma interpretação, né? Saber que essas lesões elas podem ser originárias do ovário, da tuba e do peritônio, tanto em tumores benignos, tumor, ou também situações como endometriose, é comum, um em cada 10 mulheres tem endometriose, e a endometriose, quando atinge o ovário, pode formar um cisto, né, que a gente chama de endometrioma, que precisa de tratamento. Algumas vezes, situações como alguma infecção com abscesso perto da região dos ovários pode provocar a formação de uma massa anexial, de um cisto, um tumorzinho ali. Órgãos ali pertinho, que são apêndice, qualquer órgão peritoneal, mesmo intestino, algum órgão bexiga que está ali perto, pode simular uma massa anexial na região dos ovários. Então, portanto, sempre que a gente tem uma mulher com um cisto ou massa anexial, é importante ela ir para um especialista, um ginecologista, por exemplo, um cirurgião oncológico ou um ginecologista oncológico. Ele vai fazer uma triagem e entender que a maioria daqueles casos, muitas vezes, nem vão ser operados. O próprio funcionamento natural dos ovários, na formação da ovulação da mulher, já naturalmente forma cistos. Em alguns casos, esses cistos, por algum motivo, podem até ir acumulando líquido e crescendo e causar, sim, né, um ultrassom transvaginal que vem alterado, com um cisto. Então, pode causar um pouco de dor, desconforto na mulher. Raras vezes, um cisto grande, mesmo que benigno, ou um tumor, ele pode torcer, gerar uma dor forte. Não é algo assim corriqueiro, mas pode acontecer. Pode gerar uma dor pélvica, uma dor na relação. Então, assim, o que eu mais quero dizer aqui, assim, como uma coisa principal, é muito comum as mulheres fazerem um ultrassom transvaginal. Às vezes uma mulher jovem vai fazer um ultrassom transvaginal para ver se um DIU, né, o dispositivo intrauterino, está bem posicionado, e aí ela vai e encontra um cisto no ovário, ou mesmo um tumor benigno, né? Então encaminha para o cirurgião, para o ginecologista, para estar ali tranquilizando, olha, esse tumor aqui, às vezes a gente vai só acompanhar, ou esse aqui a gente vai para o próximo passo, talvez para uma cirurgia. Então, a gente sempre vai levar em consideração os sintomas da mulher, a idade dela. Por exemplo, o câncer de ovário ele é mais comum nas mulheres com mais de 50 anos, 50, 79 anos, a faixa etária mais comum. E menos comum nas mulheres com menos de 45 anos, por exemplo. Então, sempre que vem uma mulher, a gente vai estar sempre olhando. É um caso que essa mulher é mais jovem, é mais velha, ela deseja ter filhos, ela já teve seus filhos. Hoje a gente sabe que é muito possível a gente fazer cirurgias com preservação da fertilidade, que a gente não precisa tirar o ovário todo, não precisa comprometer a fertilidade da mulher. Então, para pacientes jovens, a gente vai pensar nisso. Para pacientes idosos, mesma coisa, a gente vai ver as características dessa massa anexial. Ela tem características benignas ou malignas. A gente vai somar com alguns exames. Às vezes a gente pede ressonância, às vezes pede tomografia, às vezes é muito comum a gente pedir o CA-125, que a gente chama de marcador tumoral, que é um exame, um exame de sangue, que não é 100% que significa, né, ele está alterado um câncer. É muito comum ele estar pouco alterado até em situações como endometriose, como gravidez, como inflamações no peritônio, como até doenças de cirrose, alguma doença inflamatória pode causar alteração no CA-125 e alguns tumores também.
E a gente sempre vai montar um quebra-cabeça. Eu costumo falar para os meus pacientes que quando a gente tem um cisto ou uma massa anexial que é suspeita, a gente vai procurando montar um quebra-cabeça antes da cirurgia com informações úteis, né? Disso que eu já falei, tomando também a história familiar, se tem alguém que teve câncer na família. Então a gente vai somando tudo isso. Às vezes faz colonoscopia, faz endoscopia para ver se está tudo bem no intestino, no estômago, vai somando tudo. E sim, se for um caso de cirurgia, uma suspeita, aí sim a gente leva essa paciente para uma cirurgia, tá? Lembrando que a gente nunca vai poder fazer uma biópsia antes, né? Nos casos de suspeita de câncer de ovário, tem a lesão lá bem circunscrita, bem lá quietinha na dela, a gente não pode chegar lá e fazer uma biópsia, por exemplo, por agulha, porque o maior cuidado que a gente tem para tirar uma lesão dessa é de não deixá-la estourar. Se estourar e for um câncer, isso pode estourar e até espalhar o câncer, piorar e atrapalhar a chance de cura dessa mulher. Até porque quando o câncer de ovário é diagnosticado ainda na massa anexial, a chance de cura ela é superior a 90%, né? Uma chance de cura bem alta. E falando sobre a idade, quando uma mulher tem uma lesão de ovário suspeita e ela tem menos de 45 anos, somente uma a cada 15 vai ser o câncer de ovário. E na mulher com mais de 50 anos, quando descobre uma massa anexial que tem características suspeitas, um em cada 3. Então, a gente sempre vai estar olhando para essas questões todas, sintomas, para a gente estar indicando uma cirurgia ou não. E lembrar que a gente sempre pode, nas situações em que a gente acha que é benigno, que a lesão não é grande, acompanhar essa mulher e repetir o ultrassom daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, e aí tomar uma decisão mais tranquila. E nos casos que for suspeita, a gente normalmente já leva para cirurgia. Então, Tainá, essa é a investigação inicial, né, daquela mulher que tem uma suspeita de câncer. Então, eu queria que você falasse agora para a gente do câncer de ovário propriamente dito, né, e eu quero também deixar aberto depois no final da live, quem tiver alguma dúvida, vai anotando aí que no final a gente vai responder. Assim, o câncer de ovário, que é o mais comum, né, são os que a gente fala que são de origem epitelial, né, que são tipo células de revestimento. Esse que é o clássico que a gente espera que apareça em mulheres mais velhas, depois dos 50 anos, a mediana ali em torno dos 62, 63 anos, né, em mulheres geralmente já na pós-menopausa, o que não exclui a possibilidade de mulheres mais jovens terem câncer, geralmente são de outros tipos, né. Ali nessa faixa, por exemplo, dos 20 a 40, é muito comum borderline, né? Quando realmente é um tumor. E meninas jovens podem ter os tumores, por exemplo, germinativos, de cordão sexual. Então, que são originados de células diferentes do ovário. Mas, quando a gente fala de maneira geral de câncer de ovário, na maioria das vezes a gente está se referindo a esses tumores epiteliais, né? Tipo, cirrose papilífera, endometriose, por exemplo. Então, assim, o maior fator de risco é a idade, né? A gente tem vários outros fatores que podem aumentar. Então, isso normalmente tem a ver com o número de ovulações, né? Quanto mais vezes a mulher ovula, maior a chance dela ter um câncer de ovário. Ou seja, se ela menstruou muito cedo, com menos de 12 anos, se ela teve uma menopausa mais tardia, depois dos 52 anos, se é uma mulher que nunca engravidou, né? Por exemplo, isso são fatores de risco. Igual você falou, endometrioma, né? As mulheres que têm endometriose têm realmente um risco mais aumentado. As mulheres que têm um histórico familiar, lembrando que histórico familiar não é apenas que a gente não olha só apenas para histórico de câncer de ovário, mas também histórico de câncer de mama, dependendo da família, de câncer de intestino, como, por exemplo, na síndrome de Lynch, né?
Então, tem esses fatores genéticos que pesam também. Alguns outros fatores, como, por exemplo, a obesidade, né? A gente tem estudos que falam a favor, meta-análise que não confirma. Mas, assim, de maneira geral, claro que a gente, né, acaba levando isso em consideração, então deve-se evitar mesmo a obesidade, né? Tem alguns estudos mostrando algum grau de proteção de atividades físicas, né? Então, tudo isso é importante, né? O interessante é que o anticoncepcional, exatamente pela mulher não ovular, diminui o risco de câncer de ovário, a amamentação, gravidez. Então, por exemplo, a cada gravidez você reduz em 8% o risco de câncer de ovário. A própria ligadura tubária, né? Ali, que a mulher às vezes faz para não engravidar mais, ela já, de certa forma, já protege, né? Existem teorias mais recentes que talvez esse câncer de ovário, que a gente fala que é de ovário, não comece exatamente no ovário, mas comece ali por algumas alterações já nas células das trompas e dali ela migra e se implanta no ovário. Então, as mulheres que tiram, por exemplo, até que tiram o útero, já diminuem 20% o risco de câncer de ovário, mesmo que não tire o ovário. As mulheres que tiram as trompas podem diminuir 50% o risco de câncer de ovário. E isso é muito interessante, Alex, até comentar sobre isso, porque nos Estados Unidos a gente tem uma redução da incidência de câncer de ovário e tem se atribuído isso ao que eles chamam de salpingectomia oportunística. O que é isso? Por exemplo, a mulher já teve filho, já está certa que não quer mais engravidar, mas a gente também não quer que essa mulher entre numa menopausa precoce, não é a retirada dos ovários, mas ela vai fazer uma cirurgia ali, abdominal por outro motivo, por exemplo, uma retirada da vesícula por cálculo, e aí isso é muito mais prática lá do que aqui. Eles aproveitam que já vão estar lá mesmo na cavidade abdominal e tiram as trompas da mulher, preserva o ovário, mas tira as trompas. Então, tem-se visto até uma redução da incidência de câncer de ovário. Isso não é muito uma prática aqui no Brasil, né? Não é cultural nosso aproveitar que está lá e já tirar as trompas, mas é uma estratégia bem interessante, né? E claro, né, para as mulheres que de fato têm uma mutação genética conhecida, que as principais, por exemplo, BRCA1, BRCA2, tem outras, né, dos genes de Lynch, BRIP, RAD51, PALB2, ATM, tem. Mas, assim, né, várias dessas mulheres têm indicação, dependendo aí da idade, até mesmo de fazer uma retirada de fato das trompas e do ovário, porque a doença nem sempre, como eu falei, surge diretamente no ovário, ela pode surgir, às vezes, primeiramente ali na trompa. Então, para ser eficaz, né, e reduzir em 90% aí o risco do câncer de ovário, tem que tirar aí tanto as trompas quanto o ovário. Com certeza. E sabendo assim da fisiopatologia, da onde que surge, né? A gente tem cada vez mais apontado como a trompa uterina uma origem de muitos tumores de ovário, né? Antigamente a gente nem sabia disso. O que é importante falar, que eu acho interessante, né? Como você citou aí, vários e várias síndromes, né? Vários e vários estudos genéticos que hoje dá para gente uma forma até de evitar o câncer de ovário. O tratamento do câncer de ovário, ele também está evoluindo. Então, o câncer de ovário, ele é um tipo de câncer que tem uma letalidade bem alta, né? A gente sabe que quando diagnosticado no início, ele tem a chance de cura de 90% ou superior, mas quando ele já é descoberto, já espalhado pelo abdômen, a chance de sobrevida em 5 anos, ela vai aí de 13% a 49%. É uma sobrevida relativamente, comparando com outros tumores, ainda baixa. E também, principalmente porque 70% a 75% das vezes a gente já descobre o câncer de ovário já avançado, porque não existe ainda métodos igual uma mamografia, igual um preventivo, que se faça na mulher de uma maneira periódica, que se provou com certeza, ou muito, na maioria das vezes, evitar da gente descobrir o câncer já nessa fase mais avançada. Então, por isso que é importante
a gente também entender que é importante as mulheres conhecerem os sintomas, né, do câncer de ovário. Aí você pode falar um pouquinho aí dos sintomas, mais algumas coisas. Então, os sintomas, na verdade, assim, eu falo que o câncer de ovário é uma doença muito silenciosa, né? A maioria das vezes, Alex, quando a mulher descobre uma doença mais inicial, ela descobre até meio que sem querer, né? Às vezes ela vai fazer um ultrassom, seja abdominal, um ultrassom pélvico transvaginal por outro motivo, e vê uma massa anexal, às vezes, complexa e começa a investigação. Mas isso acontece por quê? Né? Igual você falou, mais de 50% dos casos são diagnosticados em fases mais avançadas, né? Que são o estágio 3 e 4, e é exatamente porque demora a dar sintoma. Então, geralmente forma uma massa, essa massa vai crescendo, então geralmente são sintomas abdominais, aumento do volume abdominal, às vezes acumula líquido mesmo dentro do abdômen. Tem pacientes que sentem até mesmo algum desconforto, por exemplo, um pouco mais de constipação, não só dor, né? Por efeito compressivo mesmo da massa, e é por isso que demora, né, a mulher perceber. Então, é muito importante que a mulher esteja atenta aos sinais do corpo, e se tiver alguma dúvida, né, procurar um médico. Às vezes, no exame físico, né, a gente palpa, a gente já sente ali a massa, e a paciente, às vezes, nem percebeu, assim, às vezes do tamanho de um útero, por exemplo, de gravidez, né, às vezes a gente já palpando, às vezes a gente já percebe. O ideal, que aí, né, nesses casos, costuma já ter células espalhadas pelo peritônio, como você falou. Então, o ideal é que a gente conseguisse descobrir antes, mas, infelizmente, mesmo que faça, né, um ultrassom transvaginal e um CA-125 periódico, não é suficiente para fazer o diagnóstico. A maioria das mulheres acaba sendo diagnosticada por sintomas mesmo, e não porque elas fazem sistematicamente esse tipo de exame. É exatamente isso. E fizeram um estudo, né, em 2018 com 21 mil mulheres com diagnóstico de câncer de ovário, justamente para ver isso. E dessas mulheres, 90% dessas mulheres, em pelo menos 12 meses anteriores, ela sentia algum desses sintomas, como você falou, empazinamento abdominal, a mulher que come já sente, ela já se sente cheia já muito precocemente, aumento de volume abdominal, emagrecimento, surgimento de uma massa, um volume aumentado na região do abdômen, da pelve, algum inchaço nas pernas, alguma alteração urinária, alguma alteração persistente de dor pélvica, alguma modificação, né, do hábito intestinal. Então, o que então ficou muito presente nesse estudo, né, é que 90% das mulheres, né, com câncer de ovário já espalhado já tinham algum desses sintomas, e 2 em cada 3 desconheciam que isso poderia ser o câncer de ovário. Então, isso acaba também, é um outro problema, que acaba atrasando o diagnóstico. E aí essa paciente, às vezes, chega para a gente numa situação bem complexa da gente atuar, né? Então, hoje, desde a década de 1975, igual eu falei, a sobrevida de câncer de ovário era de 35%. Hoje, com o avanço da medicina, dos tratamentos cirúrgicos, do tratamento oncológico, do tratamento de manutenção e tudo que a gente consegue fazer na medicina direcionada para o paciente, essa sobrevida de 35% da década de 70, né, 35% em 5 anos, é uma sobrevida hoje de 49% em 5 anos. Ainda é desafiador, né? A doença câncer de ovário é uma doença realmente muito letal, com uma incidência aí no Brasil de mais de 7 mil casos estimados para esse ano, e, por exemplo, em 2020, 3.900 mulheres morreram de câncer de ovário. Então, é muito importante a gente falar disso, é muito importante a gente falar que essas mulheres precisam de um acompanhamento especializado, precisam ser operadas, e mesmo no diagnóstico estarem num grande centro, para que elas sejam manejadas,
para que elas consigam receber o tratamento, né? Existe também um grande problema dessas mulheres chegarem com diagnóstico tardio e chegarem numa condição que a gente já não consegue atuar muito, né? Né, Tainá? A gente já chega numa paciente que já, infelizmente, está muito consumida pela doença. Então, aqui esse trabalho que a gente está falando de câncer de ovário não é para assustar, mas sim para informar as mulheres, né, dessa doença, que ela existe, que existe tratamento, existe recurso e que sim, a parte da mulher, ela é importante dela conhecer, né, sobre isso, né? Desde 2013 também tem uma aliança mundial para tentar fazer uma divulgação maior sobre o câncer de ovário, principalmente nesses sintomas também. E nisso que eu estava falando, sobre os tumores e cistos no ovário, então muitas vezes essa mulher vai para uma cirurgia com uma suspeita de câncer, tá? Dependendo dos sintomas, se ela chega já em fase avançada com uma suspeita altíssima de câncer, a gente já entende que aquilo ali é um câncer, mas muitas vezes ela tem uma massa anexial, né, um cisto ou um tumor ali perto do ovário, que a gente tem que investigar. E como que funciona a cirurgia para esse cisto ou tumor de ovário suspeito? Normalmente, a cirurgia, ela é uma cirurgia em que tanto pode ser feita por via aberta, com corte. Normalmente, a gente não pode fazer um corte tipo de cesárea, porque, como eu falei, o câncer de ovário, ele pode espalhar pela cavidade e ele pode acometer qualquer parte, tanto da parte inferior da pelve como a parte superior, né? Então, isso é importante a gente entender que quando a gente atua ali para tirar aquele cisto ou massa anexial altamente suspeito para câncer, a gente tem que entender que a gente tem que fazer uma cirurgia que pode precisar atuar numa região mais alta do abdômen. Então, por isso, normalmente, as incisões são mais retinhas. E a mulher que é mais jovem, a mulher que está preocupada com a sua estética e tem que estar preocupada, ela merece isso. Na maior parte das vezes, quando os tumores são menores do que 15 centímetros, a gente consegue fazer por via laparoscópica, que é a videolaparoscopia, ou mesmo por cirurgia robótica. A grande diferença entre uma e outra é que a robótica a gente consegue entregar uma cirurgia ainda mais delicada, ainda mais bem cuidadosa, né, para não romper o cisto. E quando a gente faz a cirurgia, independente do caso, a gente tira esse cisto inteirinho, né? Mesmo a cirurgia robótica e a laparoscópica, a gente costuma às vezes fazer uma incisão menorzinha para tirar essa lesão protegida sem romper e a paciente sempre sabe, ó, eu vou tirar a lesão, né? A gente combina com ela e explica direitinho. A gente não consegue fazer a biópsia antes da cirurgia. O que a gente consegue durante a operação, pegar esse cisto e colocar ele para um patologista examinar e dizer, ó, é benigno. Opa, é benigno, vamos comemorar, né? O resultado parcial deu benigno. Então, de acordo com o que a gente combina com a mulher, ou a gente fecha, né, a barriga, né, direitinho, e aguarda o resultado final, ou no caso da mulher que é mais idosa, a gente pode tirar outra trompa, por exemplo, né, para reduzir, ou não quer ter mais filhos, reduzir as chances de ter um câncer. Então, tirou ali a lesão e deu benigno. Opa, acabou a cirurgia. Retirou a lesão e vem um tumor borderline. O tumor borderline, como a doutora Tainá falou, ele é mais comum até na mulher um pouco mais jovem do que a faixa etária do câncer de ovário, que é entre 50 e 79 anos. No tumor borderline, normalmente é em torno de 40 anos. Ele é um tumor que é altamente curável, mas sim que ele vai requerer um cuidado maior. Ele ainda não virou um câncer, mas ele pode virar, né? Alguns estudos mostram que depois de 10 anos ou mais, ele pode virar um câncer. Então é importante retirar ele com cuidado. E nas mulheres que já completaram a prole, já tiveram seus filhos, a gente acaba tirando
o outro ovário e o útero. As mulheres que não completaram a prole, elas podem fazer uma cirurgia com preservação de fertilidade e depois ser acompanhada. E se vier um câncer de ovário, propriamente dito, nessa massa anexial, nesse exame de congelação intraoperatório, aí sim o cirurgião ele está autorizado na mulher que deseja ter filhos ainda a retirar o omento, que é uma gordura que tem aqui no abdômen, retirar as ínguas, dependendo do tipo do tumor, vai ser importante a gente tirar as ínguas, porque os linfonodos e ínguas abdominais pélvicos, eles são o segundo lugar onde o tumor pode se espalhar. O câncer de ovário mais comumente se espalha pela barriga, nas superfícies dos órgãos, mas ele também pode se espalhar nas ínguas abdominais, principalmente pélvicas e retroperitoneais, que a gente chama, nessa região do abdômen. Então a gente acaba tirando essas ínguas para pesquisar se elas estão ou não com câncer ali instalado. Isso vai ser importante para a gente dar o estadiamento final dessa paciente. Então, essa é a sequência, normalmente, da cirurgia, né? E aí, depois, o resultado final, o paciente recupera primeiro, tem que recuperar da cirurgia primeiro, né? Depois que fazer a cirurgia, não é fazer tratamento, não. É recuperar da cirurgia, acompanhar, né, esses primeiros dias e 1 ou 2 semanas da cirurgia, e depois a gente acaba recebendo o resultado final, que pode vir, sim, um câncer. Né? Então, eu queria que a doutora Tainã seguisse aqui o raciocínio, vindo um câncer de ovário, né, nessa cirurgia para tratar massa anexial. Ou vindo um câncer de ovário, numa situação em que a gente descobre o câncer já avançado, né, na cavidade abdominal, a gente faz uma cirurgia, às vezes, de biópsia, por exemplo, né, e descobre um câncer de ovário. Qual que é a sequência agora, Tainã? Então, assim, primeiro é saber se o paciente realmente fez uma cirurgia oncológica, né, Alex? Porque às vezes a gente pega um paciente que fez um diagnóstico de um câncer de ovário, mas numa cirurgia que às vezes acharam que era um cisto benigno e não completou a cirurgia. Então, o primeiro ponto é, completou a cirurgia do jeito que tinha que ser feito, né? Então, essa discussão entre as equipes, né, entre cirurgia oncológica ou ginecologia oncológica e a oncologia clínica é muito importante. Uma vez estando ok, o paciente realmente fez uma cirurgia oncológica adequada, aí a gente avalia se há necessidade de um tratamento complementar. Né? Os tumores que são confinados ao ovário, não importa se é 1 ou 2 ovários, né? Então, dependendo do grau da lesão e do tipo histológico da lesão, mesmo no estágio 1, alguns desses tipos vão ter indicação de uma quimioterapia adjuvante, né? Não todos. Então, no estágio 1, algumas pacientes conseguem escapar da quimioterapia. Essa quimioterapia adjuvante é com 2 drogas, né? Que é a carboplatina e o paclitaxel. São feitos 6 ciclos, com intervalos de 3 semanas entre essas aplicações. E é com intuito preventivo mesmo, de diminuir a chance de recorrência dessa doença, né? Para aumentar a chance de cura. Já no estágio 2, geralmente a gente faz para todo mundo mesmo. E estágio 3 e 4 também. 3 é quando a doença já saiu ali da região pélvica, já tem, né, em outros pontos do abdômen, né, seja do aumento, do peritônio. E o 4 é quando a gente já tem doença fora mesmo do peritônio também. Por exemplo, já no fígado ou no pulmão. Então, no estágio 3, por exemplo, que a doença ainda está confinada dentro do abdômen, a discussão ela é ainda mais complexa, né? Se o volume for baixo, é muito importante que o paciente tenha feito o que a gente chama de citorredução, que é a retirada de toda a doença. É muito importante que não deixe nenhuma doença visível, desde que isso seja possível. Mas se o volume de doença for muito grande, o cirurgião olhar e falar, olha, não tem como. O que a gente faz é inverter a ordem, né? Aí a gente começa pela quimioterapia, né? E a gente faz o que a gente chama de cirurgia de intervalo. E aí, depois de 3 ou 6 ciclos de quimioterapia, conforme a resposta do paciente, aí sim, ela vai para essa cirurgia para retirar o restante
desses implantes, né? E, assim, lembrando, né, Alex, que estágio 1 é aquilo que você falou, chance de cura, a gente está falando de mais de 90%. Já essas chances vão caindo de acordo, né, com esses estágios, 2, 3, 4. Mas hoje a gente tem tratamentos muito modernos, né, que melhoraram muito a sobrevida das pacientes com câncer de ovário, né? A gente aumentou, a gente pode falar até que a gente aumentou o controle de doenças, talvez até a cura, principalmente dessas pacientes estágio 3, estágio 4, a gente já não tem esse desfecho de cura esperado, mas estágio 3 tem algumas pacientes que conseguem, mesmo com uma doença mais avançada, ficar livre de doença, graças ao que veio, que a gente chama de terapia de manutenção, né? Então, em 2011, por exemplo, a gente já começou a usar a terapia de manutenção com bevacizumab, que é um anticorpo que a gente chama anti-angiogênico. O que é isso, né? É uma molécula, um anticorpo que ele diminui a formação de novos vasos sanguíneos, que são necessários para alimentar esses tumores. Mas ainda não era o tratamento ideal, não era para todas as mulheres, eram para aquelas que tinham mais doença residual. E aí, a partir de 2018, começou a surgir os trabalhos, né? Que embasam hoje a nossa conduta do tratamento do câncer de ovário avançado, né? Que eu estou falando especificamente, estágio 3 e 4. Que com os inibidores de PARP, né, que são tratamentos, porque o bevacizumab, como eu falei, ele é intravenoso, né, já esse não, são comprimidos. Hoje nós temos duas opções de comprimido, que é o olaparib e o niraparib, né, eles são utilizados de maneira um pouquinho diferente, o olaparib toma 2 vezes por dia durante 2 anos, depois que termina a químio. Já o niraparib você toma apenas 1 vez ao dia, mas tem que tomar por 3 anos depois da químio. E o interessante é que o primeiro estudo, né, já sabendo que esses inibidores de PARP seriam moléculas que atuam principalmente nas mulheres com mutação de BRCA, né, foi testado primeiro nelas, né, que foi o primeiro estudo, né, foi o estudo do Solo 1, que usou o olaparib exatamente nessa população e foi visto que essas mulheres viviam muito mais, reduziu naquelas mulheres, né, que eram mulheres também que não tinham também uma doença tão, num estágio tão avançado, mulheres que tinham respondido à química, que tinham submetido a uma cirurgia de citorredução, então era uma população melhor selecionada, mas nessas mulheres, por exemplo, muito bem selecionadas com mutação, diminuiu em 70% o risco de progressão da doença ou mesmo de óbito pelo câncer. Então, isso são dados muito expressivos. Os dados, por exemplo, desse estudo já mostram aí sobrevidas em torno de 60%, de pacientes, assim, acompanhados ao longo de 7 anos. E aí começou a estender o uso, né, dos inibidores de PARP para outras mulheres, né? E aí percebeu que podia usar também para as mulheres que têm um que a gente chama de deficiência da recombinação homóloga, a gente consegue fazer teste para detectar isso. E o fato é que metade das mulheres com câncer de ovário vão ter ou essa deficiência da recombinação homóloga ou mesmo a mutação do BRCA, né? Dessas mulheres com mutação do BRCA, a maioria delas é porque elas nasceram com a mutação do BRCA, né, que é igual aquela mutação, por exemplo, da Angelina Jolie. Algumas não, aquela mutação só está presente no tumor, né, só não nasceu com aquela mutação. E o resultado também é muito expressivo, e hoje a gente sabe, por exemplo, que os inibidores de PARP atuam até mesmo em mulheres que não têm essas alterações. Claro que a magnitude, né, do ganho é menor, fica ali em torno da casa dos 32, 38%, e nas mutadas, chegando aí aos 60% a 70%. Então, isso fez uma grande diferença no tratamento do câncer de ovário, né? Principalmente para essas mulheres que têm uma doença mais avançada. Nossa, obrigado. Nossa, isso aí é muito importante, né? É porque a grande coisa, né, Tainan, é que a paciente que chega aqui pra gente, né, com diagnóstico de câncer de ovário, ou até mesmo aquela paciente que fez um ultrassom e viu um cisto ou massa anexial, às vezes essa paciente faz um exame e acaba que o médico que faz o exame também com o intuito de ajudar essa paciente, assim, olha, vai procurar o médico, não deixa para depois, né? Igual eu estava falando aqui dos sintomas, né? Tem muito comum a mulher deixar para depois, né? Veja aquele estudo que eu falei, né? Até um ano antes a mulher já estava sentindo alguma coisa. Então, às vezes o médico fala mais incisivamente, né? Dependendo
cada médico fala de um jeito, mas pode ser que chegue a paciente, é muito comum chegar a paciente aqui comigo horrorizada, assim, ou muito, muito preocupada, né? E aqui está o nosso papel de médico, de tranquilizar a paciente, né? Ela não tem noção de todo esse avanço do câncer de ovário, né? Pode ser que ela ouviu ali uma história de uma vizinha, uma história de alguém que contou para ela, de alguém que não ficou bem com a doença, e pode ficar desesperado. Então, assim, é sempre o nosso papel de tranquilizar e entender também a mulher que recebe o diagnóstico de câncer precisa de muito apoio, apoio da família, apoio dos amigos, apoio psicológico, apoio do médico, tem apoio da parte nutricional, da parte da fisioterapia, né? A mulher precisa de ter apoio na parte sexual, tantas coisas que a mulher precisa. Então, a mulher que recebe o diagnóstico de ovário, de câncer, né? Não nessa ordem, mas ela pode inicialmente ter uma negação. Ah, não, isso aí não é comigo, não. Ah, não, esse sintoma aqui, não, isso aqui não é nada, não, vou continuar. Depois que ela passa por esse processo, ela pode ficar, por exemplo, com raiva, né? Ah, por que apareceu esse câncer aqui de ovário em mim? Por que isso aconteceu? Muitas vezes a gente não vai conseguir precisamente falar para uma paciente por que apareceu aquele câncer de ovário nela, até porque, como a doutora Tainã disse, não tem assim um fator de risco muito expressivo, assim, que a gente consegue até modificar, como é o tabagismo para câncer de pulmão, por exemplo, né? No caso de ovário, câncer de ovário, tem assim um fator de risco totalmente expresso para a gente falar, ó, foi isso. Então, às vezes, a mulher precisa de um apoio para entender assim que apareceu ali, a gente vai ter que lidar com isso. Ela pode ficar deprimida, né, ficar triste, e, e ela precisa de apoio nisso, para cuidar disso, olhar para essa depressão, olhar para todas essas fases que podem aparecer numa mulher que recebe o diagnóstico de câncer, e alguém e a equipe para ajudar ela a aceitar. Porque no momento que ela aceita aquele problema, de alguma maneira que ele está ali instalado, o que a gente vai fazer com ele? Daqui para frente, o que a gente vai fazer para melhorar? E qual é o papel do médico, como a doutora Tainã falou, e falar, olha, tem como ajudar. Ah, tem cirurgia, né? Eu, como cirurgião oncológico, não é uma paciente com um tumor todo espalhado no abdômen. Não, eu vou te operar, eu vou fazer o meu máximo, vou dar meu máximo, vou seguro para você, se for possível, vou tirar todos os tumores. Ah, chegou ali para a doutora Tainã, mesmo no caso que não foi possível tirar todos os tumores. Não, eu consigo fazer uma quimioterapia em você, a quimioterapia tem uma ótima resposta. O câncer de ovário ele é altamente sensível à quimioterapia. Aí faz a quimioterapia. Aí volta no doutor Alex, olha, ainda dá para a gente fazer a cirurgia, tentar de novo, tirar os tumores. Aí volta, faz a quimioterapia, completa tudo. Essa mulher recebe apoio, mesmo nos momentos mais difíceis da sua quimioterapia, a cada ciclo. Então, como é importante essa visão do médico, né, especialista, em dar essa esperança para essa paciente. E mais depois ainda, como a doutora Tainã falou, numa manutenção, né, de um tratamento de manutenção, que é aquele tratamento que ajuda a evitar do câncer voltar, né? Então, Tainã, dentro dessa história que eu contei, você tem alguma história que você quer contar aqui, algum caso que te chamou a atenção tratando câncer de ovário? Então, vou até aproveitar e puxar a sardinha um pouquinho para a área da oncogenética. Mas, por exemplo, assim, a gente sabe que o câncer de ovário é um dos que mais está associado, né, a tumores hereditários. 20 a 25% das mulheres que têm câncer de ovário podem ter nascido com uma mutação genética de predisposição, né? Então, eu tenho um caso de uma paciente, por exemplo, né, que veio com uma doença em estágio 1, graças a Deus, né? Que foi operada, mas ela precisou, né, da quimioterapia, e eu fiz o teste genético para ela, porque hoje todos os tumores, né, epiteliais, eles têm a indicação
de fazer a pesquisa se é de fato um tumor hereditário ou não. É um teste simples, é um teste de sangue, é um teste de saliva. A gente olha o DNA de uma célula comum de um leucócito, porque ele representa o DNA de todo o nosso corpo, já que o nosso DNA é o mesmo desde que a gente nasceu e é o mesmo em todas as células do nosso corpo. E eu tenho paciente que realmente fiz diagnóstico de, por exemplo, mutação do BRCA2, né? E a partir dessa paciente eu consegui rastrear a família dela toda, né? E ela tinha muitas irmãs, principalmente, tinha irmão também. E, de fato, 2 irmãs foram diagnosticadas com a mutação do BRCA2 e estão em acompanhamento, né? Porque o BRCA2 aumenta também bastante o risco de câncer de mama. E, no momento oportuno, elas vão fazer a cirurgia de retirada da mama e de retirada dos ovários. Então, isso é legal porque a partir, né, do primeiro caso na família, né, se a gente não come bola, não deixa de oferecer o teste genético, né, isso é muito importante, porque aí a gente consegue trabalhar nesse lado preventivo com o restante da família. Todas as mulheres da família vão precisar fazer isso? Não, apenas aquelas em que foi detectada a mutação. Então, isso é muito importante, que a gente está prevenindo ali câncer de mama e ovário nas irmãs que tiveram a mesma mutação. E no caso, por exemplo, se fosse o irmão não deu, mas se tivesse acontecido nele, ele deveria fazer um rastreamento diferenciado, por exemplo, para câncer de próstata, né? Então, às vezes, porque acho que tem a mutação na mulher, os homens não precisam rastrear, não é bem assim. E o clássico, a BRCA1 e 2, mas tem aí, como eu te falei, a síndrome de Lynch, às vezes tem vários casos de câncer de intestino na família e eles não se atentam que aumenta o risco de câncer ginecológico, tanto endométrio, né, que é no corpo do útero, quanto no ovário, né, dependendo aí do gene que está mutado, o risco é um pouco maior, como, por exemplo, o MSH2, né. Então, tem alguns genes que a gente indica mesmo a cirurgia preventiva. O BRCA1 entre 35 e 40 anos, desde que a mulher já tenha, claro, constituído prole, já tenha tido, né, filho, a gente já indica a cirurgia preventiva da retirada das trompas do ovário, BRCA2 depois dos 40, né, entre 40 e 45, e algumas outras mutações a partir dos 45, como, por exemplo, do BRIP, do RAD51, ou mesmo do PALB2. Então, a gente consegue ter todo esse benefício quando a gente faz o diagnóstico em uma paciente, a gente consegue estender isso para todo o restante da família. Nossa, que lindo isso, porque é alguém que recebe esse diagnóstico de uma síndrome hereditária, ela precisa de apoio, né? O que você vai fazer com isso? Oh, não precisa tirar o ovário agora, vamos esperar, vamos fazer o acompanhamento, vamos fazer um screening de acordo com com o seu diagnóstico, né? E também, outra coisa que eu gosto de falar é que até mesmo essa pessoa que recebeu um diagnóstico de uma síndrome do câncer hereditário, é uma bênção também ela saber, né? Ela saber que ela vai ter um controle especial. É uma bênção também ela saber que ela cuidando da saúde dela, praticando exercício físico, se alimentando bem, evitando situações de estresse, sendo feliz, né? Que a felicidade está muito envolvida no aumento da nossa imunidade. Então, todas as coisas que ela vai fazer vai evitar outras doenças também, cardíacas, diabetes, obesidade. Então, assim, isso é muito importante a gente chamar a atenção da população, que realmente todo paciente, mulher, principalmente os tumores epiteliais que de câncer de ovário tiveram câncer de ovário, elas merecem, né, um teste genético. E, infelizmente, 70% das mulheres com câncer de ovário, hoje no nosso país, elas são de nível sociocultural menor. Então, por isso a nossa live também é importante a gente entender que políticas, né, do SUS, né, políticas nacionais precisam ser melhorar essa questão da abrangência também do acesso à medicação, aos testes, né? E da paciente chegar no médico, né? Dela sentir o que a gente falou aqui e procurar logo o médico, não ficar também apavorada, porque muitas vezes alguns sintomas desses, como são sintomas gerais, né? Aumento do volume abdominal, uma massa no abdômen, alteração para urinar,
alteração intestinal, um emagrecimento, uma paciente que come e sente saciedade muito precocemente. Então, algumas dessas coisas que eu falei nem sempre vão ser câncer, né? Mas se a mulher procura logo o médico, a chance de cuidar e de vencer o câncer é muito grande. Então, assim, eu queria contar um caso também que eu recebi uma paciente no começo, no finalzinho do ano passado, com câncer já espalhado, ela é do interior de Minas Gerais, mãe de duas médicas, e veio aqui para mim. Ela tem a mutação do BRCA, ela teve um diagnóstico de câncer de mama há 10 anos atrás, ela tratou e ficou curada, e agora ela acabou, né, ela perdeu um pouco essa questão de retirar o ovário, na época, acabou não fazendo, depois apareceu a pandemia, e aí ela veio comigo, eu fiz uma cirurgia nela, que demorou 11 horas, e eu atuei no abdômen dela inteiro, tanto na pelve, como no intestino, como no fígado, como na região do diafragma, inúmeros e inúmeros nódulos, eu fui tirando um por um, milhares, eu não consegui nem contar, e essa paciente, ela foi para químio, né? Ela acabou fazendo químio antes, né? Corrigindo. Depois ela fez a minha cirurgia, depois fez químio, depois fez uma resposta incrível, e agora está na terapia de manutenção, niraparib. E essa medicação é uma medicação oral, e que ela teve um auxílio muito grande da parte psicológica para poder tomar, porque mesmo sendo uma medicação oral também tem os efeitos colaterais. Ela sofreu muito com a introdução, e a gente soube, né, juntamente com a oncologista, com a médica integrativa da saúde, da médica que prescreveu para ela uma terapia com canabidinol, ela tolerar esses sintomas. Eu, atuando como coach oncológico, para quem não sabe, eu também sou coach, eu identifiquei isso, uma necessidade muito grande nas minhas pacientes, não só de ficar curadas do câncer, mas para retomarem a vida da melhor maneira possível. Às vezes eu vi uma paciente aqui comigo que ficou curada do câncer, mas eu vi a vida dela ali toda ainda com vários pontos de melhoria, inclusive na saúde, ou mesmo com relação ao enfrentamento do câncer, que eu acabei gostando tanto dessa área, e hoje eu sou coach também, com muito orgulho. Então eu faço esse trabalho com ela, esse acompanhamento que tanto ajuda essas pacientes no enfrentamento, mas também a conseguir manter, né? Às vezes você passa um remédio ou passa uma terapia que ela causa mesmo sintomas na mulher. E como é importante apoio psicológico, apoio psiquiátrico, né? O coaching, as técnicas de nutrição, né? Tudo isso, você englobar isso juntamente com o acompanhamento oncológico, dessa paciente ser levada mais à frente, né? Como é importante a gente olhar para isso, essa mulher como um todo, como alguém que precisa de muita ajuda. E a gente está caminhando para o final da live, Tainá. Eu queria que você desse a sua mensagem final. Eu vou caçar aqui para ver se tem mais alguma pergunta, enquanto você vai dando a sua mensagem final. E quem quiser fazer uma pergunta para a gente sobre câncer de ovário, sobre massa anexial, pode ficar à vontade. Eu acho que quando se trata, né, de câncer de ovário, isso que você falou é fundamental, que é estar atento aos sinais do corpo, né, em tudo, né, até mesmo para mama, por exemplo, entre o intervalo de uma mamografia e outra, a pessoa pode sentir uma alteração ali, alguns meses depois, ter que correr para o médico. Então, não negligenciar, eu acho que isso é muito importante. E ter esse cuidado, você falou, o acompanhamento multidisciplinar é fundamental, né? Com certeza, né? Ter um nutricionista junto, ter um psicólogo, ter avaliação genética, né? Ter avaliação do cirurgião, do oncologista. A gente sabe que a discussão multidisciplinar, que às vezes a gente leva até para tumor boards, isso tem impacto na sobrevida da paciente, porque é feito o melhor planejamento, a melhor ordem de tratamento, né?
e tem, assim, as mulheres têm que ouvir, né? Tem que buscar, acho que fugir do problema não resolve, se bater uma desconfiança, o medo de ser câncer e fugir só vai piorar o problema, porque a doença vai avançando, e às vezes acontece da pessoa desconfiar, mas preferir não ir no médico por medo de ouvir que é um câncer, e buscar ajuda profissional especializada, isso é fundamental, faz toda a diferença, né? Então, eu acho que é isso, e falando de tumor ginecológico, né, como um todo, acho que é o terceiro, né, não tem como falar, né, o ovário é o terceiro de tumor ginecológico, mas como o oitavo, mais comum na mulher, mas ele tem a maior mortalidade dos tumores ginecológicos, exatamente pelo diagnóstico tardio. Então, né, acho que aquela consulta de rotina, né, todo ano no ginecologista. Quantas mulheres falam, e aí, você já foi no ginecologista? Não é só pelo preventivo do colo de útero, mas a médica vai examinar, vai olhar, vai ver se tem algum sintoma. E, às vezes você vê as pacientes já estão lá com outro diagnóstico, mas está 3, 4 anos sem ir no ginecologista. Então, a gente tem que se cuidar, não pode, né, não dá para a gente colocar os nossos problemas ou o problema do resto da família à frente e não cuidar da gente. A gente, até para cuidar dos outros, a gente tem que estar bem também. Então, vamos nos colocar como mulheres, como prioridade e se cuidar, né? E se cuidar, e sempre tem coisas para prevenir, como você falou, atividade física, uma boa alimentação, manter o peso adequado, né? Evitar álcool, não fumar. Tudo isso são coisas que vão contribuir positivamente. E se por acaso vier um diagnóstico, muitas pacientes chegam para a gente perguntando por quê. Então, não tem porquê. Assim, as pacientes se sentem culpadas pelo diagnóstico. Não, a paciente não tem que sentir culpa porque teve o diagnóstico de câncer. Ninguém tem culpa porque teve um câncer, né? Não, assim, a gente sabe que, igual você falou, fumou, teve lá um câncer de pulmão, de garganta e tal, mas ovário a gente não tem nada muito bem estabelecido. E um quarto das mulheres, na verdade, elas já nasceram com uma predisposição genética àquilo. Então a gente tem que encarar sempre isso, acho que, como uma oportunidade, ressignificar, né, a doença, né, e encarar como uma oportunidade para outras coisas, seja para, como aconteceu com a minha paciente, ela abriu oportunidade para as irmãs dela não terem a doença, assim. Então, isso é muito importante, né? Então, a maneira como encara a doença, como enfrenta a doença, faz total diferença, inclusive na tolerância do tratamento, né? A gente sabe que aquelas pacientes que acham que tudo vai dar errado, que o tratamento vai ser ruim, realmente dá um monte de complicação, e aquelas que já chegam com a cabeça alta, falando que vão enfrentar de uma maneira muito mais positiva, como que passam pelo tratamento de uma maneira muito mais leve, né? Isso faz muita diferença. Então, o psicológico, ele é fundamental, inclusive na tolerância. E não é porque a pessoa tem um câncer que ela tem que entender isso como uma condenação. Acho que independente do estágio, né? Então, por isso que é muito importante a mulher não se culpar, buscar ajuda, se precisar buscar psicólogo, psiquiatra, se precisar tomar antidepressivo, não tem problema, ninguém tem que aguentar uma carga dessa sozinha, a gente precisa de apoio, seja de família, de amigos, de igreja, né, tudo que for importante ali para que essa mulher se mantenha de pé, né? Então, acho que essa é a minha mensagem aí final. É isso. E uma das coisas que eu aprendi lá no INCA é que para tratar o câncer a gente tem que jogar para ganhar. E jogar para ganhar para essa paciente é fazer tudo que está ao alcance dela. E aceitar a ajuda das pessoas, aceitar os tratamentos, aceitar que às vezes pode estar precisando de um tratamento ou outro, mas ali na frente pode ser que não vai precisar mais, que vai tá melhor. Enxergar ali como uma oportunidade de pegar aquelas pessoas que estão ali perto dela e aproveitar ao máximo, fazer tudo o que puder para ficar curada, para ficar controlada do câncer, para viver melhor. E eu vou fazer uma pergunta aqui, Tainá, que foi assim, ó, eu entendi o seguinte, uma paciente mais nova que teve câncer de mama, não podemos requerer a retirada do aparelho reprodutor completo? Tipo assim, uma mulher jovem que teve câncer de mama, essa mulher tem que tirar o útero e o ovário?
Então, na verdade, assim, hoje a indicação mesmo é só se a gente fizer um diagnóstico de uma mutação genética, né? Então, e nem toda mutação, por exemplo, que aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de câncer de ovário. Então, tudo depende de qual mutação a gente está falando. Aí eu dei alguns exemplos, né? Que, por exemplo, a mulher teve câncer de mama em idade jovem. Então, se for uma mutação de BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, um RAD51, aí sim, faz sentido a gente pensar em retirar os ovários. Ou se a mulher teve um câncer de cólon e aí ela tem uma síndrome de Lynch, aí realmente a indicação seria retirada do aparelho reprodutor completo. Aí tem que tirar de fato o útero, trompas e ovário, né? Mas não é porque teve um câncer que tem risco aumentado de ter outro tumor, né, do aparelho genital feminino, né? Então, tudo depende, a gente tem que avaliar caso a caso, tem que individualizar, tem que fazer o teste genético, para saber se de fato vai ser necessário ou não. É bem isso. Individualizar, saber que mesmo se tiver indicação de retirar, né, o ovário, né, a trompa, ou mesmo o útero, tem a idade recomendada. Às vezes, se você tirar precocemente, você vai estar prejudicando a mulher, porque ela vai sentir falta da parte hormonal. Né? Os hormônios femininos, eles são importantes também para controle de osteoporose, para a felicidade da mulher, para a questão também de sono, de pele, de várias coisas que a gente também tem que achar a hora certa, né? A avaliação individual. Se a mulher não tem um componente genético forte para câncer de aparelho reprodutor feminino, a gente não costuma indicar a retirada do útero, dos ovários e das trompas assim, sem uma indicação precisa, porque tem que lembrar que uma cirurgia ela pode gerar um problema para a mulher. Né? Uma cirurgia, uma esterectomia, ou mesmo uma cirurgia de ovário, uma anessectomia, retirada do ovário e da trompa, que é uma cirurgia tecnicamente simples, com poucas complicações, até mesmo uma esterectomia. Mas e se naquela paciente que não precisava de fazer esterectomia, você faz uma esterectomia e ela passa mal e ela não fica bem com a cirurgia? Como é que a gente vai lidar com isso? É mais difícil. Então, normalmente a gente não faz uma cirurgia profilática, né? Como essa perguntou, e muito boa pergunta, por sinal, tá? Que é uma dúvida comum, porque a gente não faz em qualquer pessoa, justamente porque é uma cirurgia. Toda cirurgia é uma coisa séria. Né? Depois que você faz a cirurgia, não tem como desfazer a cirurgia. Tem algumas mulheres até que, às vezes, por causa de mulheres jovens com câncer de mama, que a gente realmente precisa induzir uma menopausa e às vezes não fica bem bloqueada com os remédios que a gente tem. Então, às vezes, a gente de fato pode até indicar, por exemplo, né, dependendo do risco, a retirada dos ovários, mas com o intuito de reduzir o câncer de mama, mas não no intuito de reduzir o risco de câncer de ovário. Então, às vezes, é uma indicação também diferente, né? Então, por isso que eu falo, tem que individualizar, tem que olhar caso a caso e qual que é a finalidade e pesar sempre risco-benefício, né? Vamos ver quem mais tem mais alguma pergunta. Sem ser infecção urinária, o que causa muita ardência na uretra? Muita ardência na uretra, principalmente na mulher que já entrou em menopausa, pode ser atrofia, sinal de atrofia vulvogenital. Então é importante ter um ginecologista te acompanhando, se for esse seu caso, né, de ardência na uretra, e você já entrou na menopausa ou está próximo à menopausa, no climatério, na perimenopausa, a alteração dos hormônios, a diminuição gradual, tanto pode causar desconforto na vulva, ardência, dor para ter relação, mas também pode causar alguma ardência para urinar. Então é importante você ter o seu ginecologista de confiança. Eu lembrei de uma coisa importante também, que mesmo a mulher que faz o preventivo e o preventivo está em dia, o preventivo normal, ele significa que o colo do útero está tudo legal, graças a Deus. Ele não tem a ver com o ovário, né? Então, mas eu fiz o preventivo, está normal, então eu não vou, mesmo se tiver algum sintoma desses, que a gente falou, eu não vou coisar não, que o meu preventivo está normal, né? Não, vai no ginecologista, nunca é demais, vai no seu médico de confiança, tá? Nem sempre vai ser uma coisa séria,
mas cuidado da saúde, essa atenção que a gente dá pra gente, botar a gente em primeiro lugar, isso é importante. É isso, Tainá. Muito obrigado aí pela sua vinda. Quero agradecer muito, imensamente. Acredito que as mulheres que estão aí estão aí benefício para elas. Eu quero agradecer a presença de todas, né? E um grande abraço, né? A Tainá vai se despedindo, né, Tainá? Obrigada aí pelo convite, né? Pelo bate-papo, essa troca, que eu acho que é sempre muito importante. E até a próxima, né? Até a próxima, a gente marca mais. Gratidão a todo mundo que ficou. Beijo. Obrigado, Tainá. Fica Boa com noite. Deus. Tudo de bom. Uma Amém. boa noite. Também. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.